Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade de preces e radiações. Atividade essa que realizamos todas as semanas às 19 horas. Sejam todos bem-vindos e recebam as bênçãos dos amigos espirituais e dos mentores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Preparemo-nos para este instante. Os que desejarem magnetizar a água, por gentileza, deixem separadas estas águas nas proximidades em que se encontram. Apreciemos a música de Mozart. Sejam bem-vindos, boa noite. Estamos aguardando às 19 horas para iniciarmos. Às 19 horas. Vamos fazer a nossa prece de abertura, depois faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Por gentileza, acompanhe-me na oração inicial. Sob as bênçãos de Jesus, a assistência e a companhia dos Espíritos superiores, dos benfeitores que nos assistem, e também do nosso Espírito Protetor, ou o Anjo de Guarda. Aqui nos apresentamos na Seara do Cristo, para apresentar as nossas vibrações e formarmos esta equipe que se expressa nos dois planos da vida. Quero te pedir, querido Mestre, complacência e misericórdia para todos nós, que ainda equivocamo-nos no trabalho que nos comprometemos a realizar. Estenda as tuas bênçãos para que, assim abençoados, possamos encontrar as melhores vibrações e oferecê-las aos nossos irmãos espirituais, irmãos em Deus. Assim, em nome dos benfeitores, dos dirigentes espirituais de nossa casa espírita e do teu nome, mestre amigo, damos início à atividade que nos compete realizar esta noite. Assim seja. Vamos fazer a leitura do item 8 do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair.
o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Obediência e resignação. Algo que todos nós deveríamos primar para orientar as nossas atitudes. O nosso trabalho, o nosso devotamento. Mas porque somos ainda muito relapsos em obedecer e porque não somos resignados, nos rebelamos até mesmo contra Deus. Quantos e quantos impropérios nós lançamos nos momentos difíceis, porque não somos nem resignados e nem obedientes. Estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiação para desenvolver essas virtudes também. E naturalmente que aí está, quando nós individualmente não assim agimos, passando a condição de obediente e resignado, temos de tempos em tempos uma pandemia, para alcançar a todos nós, a fim de que as mudanças se apressem, a fim de que possamos desenvolver um pouco mais com qualidade essa obediência e essa resignação. Quantas criaturas ficam perplexas porque alguém do seu círculo de relações desencarnou, faleceu, morreu. Mas isso acontece todos os dias. Não é novidade para ninguém. Novidade seria que a criatura nascesse e jamais morresse depois, o corpo físico naturalmente. Mas nós, porque não somos obedientes a Deus, à sua lei, e nem resignados à sua ação, cometemos todo tipo de desatino. Busquemos, portanto, desenvolver a obediência e a resignação. Vamos à nossa irradiação. Aqui, reunidos todos nós, unidos em nome do Cristo, oferecemos as nossas melhores vibrações para que os benfeitores possam utilizá-las e doá-las aos nossos irmãos em necessidade. É tão bom ser servido quando estamos necessitados. Mas posso dizer aqui que é muito melhor servir quando não estamos necessitados, nem mesmo de servir.
mas servir por amor ao próximo. E é o que nós aqui estamos fazendo. Estamos doando uma parcela do nosso tempo, unindo os nossos sentimentos, os nossos corações, para endereçar essas vibrações às criaturas que desencarnaram há pouco ou estão desencarnando nesse momento. Elas precisam da nossa assistência, precisam da nossa colaboração, precisam do nosso coração sereno e a nossa mente tranquila, a fim de que essa despedida seja realmente uma despedida de até breve, para nos revermos tão logo nos seja possível, segundo a providência divina. Oramos pelos familiares que aqui ficam saudosos, derramando lágrimas mil, por não compreender porque Deus lhe privou a presença física daquele a quem devotava o seu amor. Que cabe que cada um de nós busque compreender os desígnios de Deus, desenvolvendo nós o sentimento da resignação e da obediência. Abençoado Jesus, interceda junto ao Pai, para que Ele lance a sua misericórdia sobre toda essa nossa humanidade. Humanidade que ainda não alcançou o nível de moralização à altura do nível intelectual e tecnológico que já alcança. Venho te pedir por estes inúmeros cientistas que diuturnamente trabalham, esforçam-se, sacrificando a própria existência para facilitar a nossa vida, dando-nos melhores condições para viver, melhor conforto, longevidade no corpo físico, enfim, uma série de fatores que pela inspiração divina alcançam esses cientistas de todas as áreas, para que a humanidade tenha dias futuros mais felizes. Que não venhamos a nos equivocar como no passado, fazendo uso dessa inteligência e desse conhecimento para disseminar o mal. Que tenhamos o olhar no passado, mas sem esquecer do futuro, que deve ser construído nesse presente. Que não venhamos nós mal utilizarmos estes inventos e amargamente depois de termos que prestar contas. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que estão enfermos, os agonizantes, as enfermidades incapacitantes, as enfermidades terminais, cada um deles, queremos que a nossa prece alcance. Queremos que eles, pelo menos, tenham momentos para refletir sobre os seus atos ou a falta deles. Mas também pedimos pelos familiares destes, porque também muitos deles não compreendem os desígnios de Deus. Obrigado, Pai, porque a nós nos é dado hoje, neste instante, a oportunidade de estarmos aqui orando por eles. Talvez um dia, como no passado, já tenham orado por nós. Que eles possam manter uma sintonia tal com os espíritos protetores, que possam estar receptivos a essas vibrações. Peço-te também, Mestre amigo, pelos nossos irmãos que se equivocaram nas suas escolhas no uso do seu livre-arbítrio, deixaram-se envolver e dominarem-se pelos tóxicos, estão escravos desses vícios. Esta é uma escravidão sem os ferros de antigamente, mas cujos grilhões de agora são infinitamente mais fortes do que outrora. Venho te pedir por eles, suplicar por cada um, a fim de que a nossa prece
possa alcançar de alguma forma essa criatura, alcançar o seu espírito protetor, os seus familiares, os seus amigos, a fim de que em conjunto todos nós possamos esforçarmos-nos para aliviar esses grilhões que os prendem aos tóxicos de toda ordem. Amigo, também te pedimos por aqueles que traficam e que produzem esses ingredientes tóxicos. Igualmente, estão escravizados. Fizeram a opção, poderiam ter feito diferente. É o seu livre-arbítrio a imperar. Mas não podemos esquecer que a lei divina é uma lei imutável, inderrogável, e que alcança a todos nós, desde das menores infrações até as mais graves. E um dia teremos que prestar contas e nos acertarmos com a nossa própria consciência. Obrigado, Mestre, por ouvir as nossas súplicas, que também aqui dirigimos aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Suas dores ampliaram-se após a morte de seus corpos. Suas aflições foram multiplicadas. Sofrem, choram, desesperam-se, porque o intento, o fato, não mudou-lhe 1 milímetro sequer as suas dores. Não aliviou, pelo contrário, ficaram mais agudas. Que nesta hora, Mestre, estes irmãos recebam estes influxos benéficos para minimizar as suas dores, as suas aflições. Também pedimos, em nome de todos os demais suicidas que hoje estão reencarnados e que nas suas tendências das últimas existências procuram sair da vida novamente, cometendo o ato nefasto. Mas há um número bem maior, Mestre, como tu bem sabes. São aqueles que tentam o suicídio. Inicialmente começam na ideação, pensando, depois planejando, até chegar ao ato da tentativa. E queremos crer que as nossas vibrações terão forças suficientes porque dinamizadas serão pelos benfeitores que acorrerão em socorro dessas criaturas que estão tentando suicídio nesse instante. Oramos pelos familiares de todos eles, porque também sofrem o ato em si, a lembrança. Não conseguem compreender por que alguém tem motivo para retirar-se da vida pelo suicídio. Seus corações estão feridos profundamente. Suas mentes encontram-se em desalinho. Viemos te pedir por todos eles. Tanto quanto viemos te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que, na sua falta de conhecimento, de compreensão da lei divina, cometem abortos delituosos. Eles não compreendem. Eles não chegaram a esse ponto de entender que a vida é de Deus. O corpo é fornecido somente pelo homem, mas o espírito que habita ou vem a habitar esse corpo é de Deus, não é nosso. Peço por esses que na sua pouca compreensão, e porque pouco espiritualizado também, atentam contra uma encarnação e alguém
que, indefeso, altamente indefeso, buscam a nova oportunidade. Perdoe-os. Um dia tu disseste uma frase que muitas vezes repetimos sem emoção, mas aqui queremos reavivá-la e trazer a emoção de nossos corações. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Que as nossas preces sejam lenitivo para essas criaturas. E para aquelas que já cometeram no passado, tenho certeza de que o amor que possam desenvolver aos seus irmãos irá cobrir as faltas cometidas no passado. Há oportunidades para todos. A opção é nossa, temos o livre-arbítrio. E aí está a grande oportunidade agora, porque os nossos horizontes de conhecimento sobre a espiritualidade se alargaram. Senhor, misericórdia para essa humanidade. Aqui olhamos estes recantos onde a miséria impera. A miséria humana, a miséria social, a miséria da fome, as criaturas maltrapilhas, mal cuidadas, que temos em todos os lugares desse planeta. Ali estão irmãos nossos, como exemplos vivos, para que nós sejamos aqueles que minimizaremos estas dores, essas aflições que essas criaturas estão passando. Outros fizeram a opção pelo mal. E nesta opção, colhem frutos amargos. Se ainda não colheram, colherão mais tarde. E a esses, mestre amigo, que precisamos envolver nestas vibrações, tanto quanto as suas vítimas. Porque também elas, as vítimas, muitas vezes não compreendem, não sabem, são vítimas, simplesmente colocam-se nesta condição por falta de esclarecimento e de conhecimento. Perdoe-os. Que eles possam deixar para a história o fato em si de perdoar. Perdoar e perdoar-se para libertar-se daquele que foi o seu malfeitor. Amigo, a miséria humana é tão grande. Que ensejou ao nosso digno irmão Allan Kardec comentar que a miséria moral é a maior miséria que a humanidade terrestre experimenta. E com razão, porque esta miséria moral permeia todo o extrato social da humanidade. Por eles viemos te pedir misericórdia. A tua assistência, mestre, são aquelas ovelhas desgarradas que tu ainda terás que buscar para o rebanho. São essas ovelhas desgarradas que têm trazido tantos dissabores à humanidade, tantos prejuízos. E aqui nós outros viemos te pedir, mestre, encoraja-nos para que sejamos a cada dia um pouco mais moralizados, que não nos preocupemos com a falta da moral do outro, mas que preocupemos-nos com a nossa própria moralidade, construindo-nos criaturas melhores.
a vida, nas suas tribulações 1000, tem jogado muitos de nossos irmãos nos braços das depressões. Depressões profundas que está aniquilando muitos destes. E que alguns, na profundeza desta depressão, saem da vida pelo suicídio. Eles não sabem o que estão fazendo. Fecharam-se em si. Fecharam as portas para a solidariedade, para a caridade, para a ajuda simples, para o amor que lhe é devotado. Eles fecharam-se em si mesmos. E, portanto, só há uma maneira de alcançarmos essas criaturas: através do plano espiritual. Orando por elas, para que elas possam fazer esse despertamento e abrirem-se para a solidariedade humana, porque junto destes depressivos há ali os seus amores. Devotado às criaturas que esforçam-se diuturnamente para que o nosso irmão depressivo saia desse quadro terrível. Oramos por eles também, pelos familiares, pelos amigos, que na sua impotência vão cansando, e o seu esforço vai diminuindo e abandonando aquela criatura, o que não podemos permitir que seja feito. Portanto, encoraje, mestre, esses que estão aí para atender os depressivos, para que eles não esmoreçam, para que a chama da esperança não se extinga. Ó, mestre amigo, quantas dores ainda verteremos por aqui, quantas lágrimas deixaremos rolar de nossos olhos ante a miséria do nosso próximo. Permita, mestre, mais uma vez, te pedir pelos nossos irmãos que nos suplicaram que orássemos por eles. Seus nomes estão anotados em nossos apontamentos, ou estão, nesta hora, passando pelo nosso pensamento. Eles estão encarnados ou desencarnados. Suas enfermidades podem ser do corpo físico, como pode ser do espírito. Para nós, pouco importa. Importa que nós, aqui, neste modesto grupo, possamos envolvê-los todos em vibrações salutares, em vibrações de equilíbrio, em vibrações amorosas. E de nós, certamente, partem estas vibrações para alcançar essas criaturas. Tanto quanto estas mesmas vibrações que agora estamos produzindo estão sendo aproveitadas pelos benfeitores em nosso lar, que será, nesse instante, asepsiado e harmonizado pelos benfeitores que estão conosco. Visitamos todos os cômodos mentalmente. Enquanto fazemos essa visita mental, o ambiente está sendo saneado, sendo atendidos os irmãos encarnados e desencarnados. E pedimos a esses benfeitores que conduzam às casas espíritas os nossos irmãos espirituais que não precisam permanecer. Todos os demais, encarnados e desencarnados, nesta hora, estão recebendo as vibrações de harmonia e de bênçãos. Exteriorizando essas vibrações de harmonia, de paz, estendemos todas elas, disponibilizando-as
para o nosso planeta. Para que as zonas conflagradas, onde a miséria moral e a miséria humana predominam, ali possa se demorar essas vibrações, atendendo essas necessidades. Necessidades também de acolhimento aos nossos irmãos que estão reencarnando. Eles chegam aos nossos braços, aos milhares cada dia, cada semana. Precisamos atendê-los, encaminhá-los seguramente com as tuas lições, oferecendo o teu ensinamento como o farol seguro a que se devem confiar. E essas famílias que têm a grata bênção de receber um Filho de Deus, possa se conscientizar da sua missão, a missão evolutiva da humanidade. Peço por todas elas, por essas famílias, tão vilipendiadas ultimamente, tanto quanto violentada, pelos violentos, que muitas vezes estão dentro dos lares. Ó Mestre, sonhamos na solidariedade, sonhamos com a fraternidade, com a caridade. E esse sonho já começa a ser parte da nossa realidade. Que alegria! Obrigado, Jesus, por teres escutado as nossas súplicas, por teres atendido às nossas vibrações, por teres potencializado esses recursos espirituais através dessas mãos abnegadas para serem distribuídos a todas as criaturas. Obrigado, Mestre Jesus. Em teu nome, encerramos a atividade que nos competia realizar esta noite. Assim seja. Muito obrigado pela participação, pela companhia, principalmente pela doação que cada um aqui ofereceu ao Mestre Jesus e a Deus. Convido-os para o nosso encontro amanhã às 9 horas em ponto, se assim Deus permitir. Fiquemos na paz de Jesus e que essa noite seja de bênçãos e que o dia de amanhã seja consagrado à caridade. Boa noite.